já sou veterano. E, bom, aqui apareceu um aviso de gravação da... Eu posso apertar, continuar? Isso, Sim? estou gravando a reunião. Ok. E nesses 25 anos, dentro desses 25 anos, vim a conhecer Jesus na cidade de Juazeiro do Norte, que é a terra natal do pastor Betoso. Ali eu cresci no Evangelho, amadureci no Evangelho, sofri bastante pela causa de Cristo, isso para mim é uma honra. E ali na cidade de Juazeiro do Norte, aprendi muito também a respeito do Espírito Santo de Deus, quando tive o privilégio de ouvir homens como o pastor Jonathan Ferreira dos Santos, que é meu amigo pessoal, e ele ali esteve ensinando muito sobre oração, sobre unidade da igreja, sobre orar com autoridade e sobre o Espírito Santo como agente primordial de qualquer mudança em qualquer nível social. Portanto, é uma responsabilidade que me pesa e um prazer falar aos irmãos com base nas Escrituras Sagradas sobre a temática do Espírito Santo. Quero compartilhar com vocês uma tela e vamos segui-la para dar uma dinâmica maior à nossa aula. O anfitrião, por gentileza, possa ativar o compartilhamento de tela, tá certo? Para eu poder compartilhar um slide aqui. É aquele slide que eu passei para o senhor. Se for mais fácil para si. Não, eu vou liberar para você ficar como anfitrião, mas talvez apareça algumas pessoas aí o senhor aceita, tá? Tá certo, pode deixar. Pronto, já está contigo aí, pastor. Vamos lá. Todos podem ver? Todos estão a ver? Sim. Sim? Estamos. Está ok. Tem mais a letra bem pequenininha? Sim. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho. Sim, vendo. Ficou melhor? Perfeito. Que bom. Perfeito. Ótimo. Tá bem? Tá bem para todos? Ótimo. Ótimo. Então, nesta noite, vamos tratar na Escola de Servos, objetivando a ativação dos trabalhadores, o tema O Espírito Santo, o ajudador para o ministério. Apresento-me como facilitador esta noite, meu nome é este, que aí está, Germano Guimarães Rodrigues, e no momento eu congrego numa igreja evangélica da Renovação aqui no Porto, em Portugal, cujo pastor é José Carlos Ribeiro e a pastora Zéza. Muito bem, eu preciso deixar claro para os irmãos que todos nós, temos algo a falar no nível da experiência individual acerca do Espírito Santo. Todos nós tivemos experiências com ele e continuamos tendo. E essas experiências a nível individual são bem particulares, são mistérios. Não vamos tratar disso hoje, não é? Uma coisa são os mistérios individuais e particulares da intimidade que temos com Deus, por meio do Espírito. Uma outra coisa que está relacionada a isso, mas é num outro nível de compreensão, é o estudo sistemático da pessoa do Espírito Santo de acordo com as Escrituras. Portanto, aquilo que quero trazer para os irmãos não tangencia a experiência individual de cada um. Isso cada um guardará para si. Mas nós vamos perscrutar o que as Escrituras dizem sobre ele. Afinal de contas, a grande confusão que se estabeleceu desde o início da Igreja acerca das pessoas da Trindade é exatamente sobre a questão da experiência individual, digamos, sublimada ao nível de doutrina. Melhor dizendo, ao longo dos séculos, a doutrina escriturística foi tão confusa, tão confundida, tão misturada, que muitas pessoas e muitos movimentos ao longo dos séculos acabaram por criar uma confusão doutrinária tremenda acerca da natureza e das funções das pessoas da Trindade.
Então, essa confusão, nós não podemos mais viver isso. Nós não temos mais tempo. Isso precisa estar muito bem resolvido dentro de nós, principalmente na nossa mente, para que todos nós tenhamos uma doutrina sã, doutrina sadia, uma doutrina reta. E é nesse nível que quero tratar com os senhores, de uma análise escriturística da terceira pessoa do Deus triuno. Nessa triunidade, nós temos como a primeira pessoa o Deus, o Pai, Javé, também conhecido como Jeová ou Elohim. Temos a segunda pessoa, o Deus Filho, muito grato a nós, muito querido a nós, o Senhor Jesus Cristo. Na língua hebraica, ele é conhecido como Yeshua. Para os judeus messiânicos, Yeshua HaMashiach. E a doutrina da essencialidade divina do Espírito Santo, ela não vem de hoje, ela advém dos primórdios da Igreja. Ao tempo do Credo de Nicéia, o 4º século importantíssimo da história da Igreja, lá pelos idos do ano 325 depois de Cristo. Nessa época, um cidadão por nome Atanásio de Alexandria, um grande sábio, que era ali da região do norte da África, um grande sábio cristão, elaborou a doutrina da homoousia. Isso significa mesma essência. Dizia Atanásio que o Espírito Santo de Deus, assim como a pessoa de Jesus, eram e são da mesma essência que Deus Pai. São manifestações diferentes, com personalidade diferenciada, porém a mesma pessoa divina, revelada em 3 pessoas. Essa discussão durou 4 séculos, e no 4º século, aproximadamente, surgiu uma doutrina herética, defendida por um homem chamado Ário, daí o arianismo. O arianismo gerou uma doutrina que até hoje nos assola, nos aflige como cristãos, que é a doutrina da não essencialidade divina da pessoa do Espírito Santo. Denominações como as Testemunhas de Jeová e algumas outras autodeclaradas, mas pseudo-cristãs, defendem que existem 3 pessoas, mas uma personalidade divina distinta em Deus Pai, outra personalidade divina em Jesus Cristo e outra personalidade divina no Espírito Santo, quando não atribuem ao Espírito Santo apenas a característica de ser uma força ativa. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, e aqui eu quero expressar essa palavra com muito respeito às Testemunhas de Jeová, mas não podemos deixar de falar nisso. Eles consideram que o Espírito Santo é uma força ativa desprovida de personalidade. É apenas um sopro que, por força da palavra de Deus, da força do próprio Deus, se move, como se fosse uma longa mano divina, mas desprovido de personalidade e de vontade. Para nós, trinitarianos, e para os objetivos do presente estudo, a posição doutrinária aqui adotada é trinitariana. Amém? E como tal, entende ser o Espírito Santo uma pessoa divina. Revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O Espírito Santo ele foi revelado em Gênesis, nos começos, no ato da criação original. Eu vos convido a abrir as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, onde lemos: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nesse versículo, o Espírito de Deus aparece como um ser que pairava por sobre as águas, num espaço que aparentemente não tinha forma,
seja porque nada existia antes dele, seja porque o que existia antes nesse espaço foi completamente desorganizado. Independentemente da posição que adotemos, de uma criação pré-existente que foi desorganizada, que virou um caos, ou de uma criação original, sem nada antes, independentemente da posição que adotemos, fato é que o Espírito de Deus participou ativamente do ato da criação original. E no versículo em hebraico, o verbo que designa a ação do Espírito Santo, pairava, ele é lido como chocar. Não de chocar, colidir, mas de chocar, gestar. Como uma galinha, ela choca os seus ovos. O Espírito Santo aqui, no sentido hebraico desse versículo, agiu como o ventre, o santuário, onde a criação estava a ser gerada. E perceba, irmãos, a similitude que há nessa figura de um ventre materno. O ventre materno é um santuário cheio de água, onde a vida humana é gerada a partir da semente do homem e da mulher, e ali ele se abriga, cresce no meio da água. O sentido do hebraico, emprestado nesse verbo pairava, é chocar. É o mesmo que se aplica a uma gestação. Que coisa linda, não é, irmãos? O que é que o versículo está dizendo? É que no ato da criação, é como se fosse, e possivelmente foi, numa escala incompreensivelmente grande para a nossa mente, a gestação de toda a matéria existente no universo, na forma que Deus lhe deu. Gerou num ventre, num santuário. Ali havia água, de onde o Senhor tirou a criação. E o ventre, o receptáculo, o ambiente propício, foi o Espírito Santo que deu. E é importante observar, irmãos, mais na frente nós vamos observar isso, é que em hebraico, Espírito Santo é uma forma feminina, é um nome feminino em hebraico. Interessante isso, não é, irmãos? É um nome feminino. Ou seja, tudo indica que o sentido do verbo aqui aplicado, de fato, é esse mesmo. Número 2. As escrituras judaicas denominam o Espírito Santo em hebraico antigo como sendo Ruach HaKodesh. Espírito, Ruach, Ha, o Santo, Kodesh. Em grego bíblico, ele identifica-se como Pneuma Hagion. Pneuma Hagion. A tipologia ou representação do Espírito Santo pode ser vista em elementos naturais, como o óleo ou azeite, é muito conhecido de nós todos, como fogo, como luz de candeia, como vento, como uma pomba, ou em pessoas. O Espírito Santo ele também pode ser tipificado ou tipologicamente representado em pessoas. Vejamos, Noé. Quando Noé nasceu, o seu pai Lameque disse: "Este nos consolará das nossas fadigas." Portanto, Noé representa um aspecto do Espírito que é a consolação. Abigail, aquela jovem que abrandou a ira de Davi contra Nabal, marido dela. Abigail significa brandura, doçura, apaziguamento. É isso que o Espírito Santo faz, e nós sabemos que ele faz, dentro do nosso coração, no meio social, gerenciando os conflitos sociais, tocando as pessoas e produzindo paz. Elias também representa o Espírito Santo no aspecto da profecia. E quando Elias se levanta contra o espírito de Jezabel, naquela mulher que todos nós conhecemos, casada com o rei Acabe, ali o Espírito Santo, representado, se levanta contra o espírito desse século, que é o espírito de Jezabel. Em Apocalipse 18 nós vemos, aliás, 17, nós vemos uma mulher assentada sobre o dragão. Uma mulher com um aspecto semelhante ao aspecto de Jezabel lá no tempo antigo.
uma mulher pintada, uma mulher sedutora, e ali o Senhor representa o espírito de Babilônia, o espírito de Jezabel, que seduz as nações. E esse espírito que contém o espírito do anticristo, o espírito de Jezabel, o espírito da Babilônia, é o mesmo Espírito Santo que está na igreja. Assim foi com Elias no passado, quando confrontou Jezabel. Portanto, Elias representa o Espírito Santo em algum aspecto. João Batista também, quando anunciava às pessoas e os exortava ao arrependimento. Nada mais do que isso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era a pregação uníssona, não é? Era aquele grilinho cantando direto, no mesmo tom, numa mesma toada. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Espírito Santo faz isso. E Jesus deixou claro, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso. Outros personagens, não é? São tipos do Espírito Santo. Zacarias, Simeão, Ana, Maria, Isabel, representam a revelação. A todas essas pessoas foi revelado de antemão o que iria acontecer a respeito da pessoa de Jesus. Zacarias, a ele foi revelado pelo anjo Gabriel, não é? E depois foi a ele dado o cântico de Zacarias, né? No qual ele fala sobre o destino de João Batista e fala sobre o destino de Jesus e do povo de Deus ao longo dos séculos. Simeão, que era um homem que vivia ali aguardando a revelação do Salvador, e a Bíblia diz que ele já velhinho, um dia o Espírito Santo diz, ele chegou, vai até ele. E ele toma a criança nas mãos, não é? Ele não adivinhou, ele não fez aquilo por adivinhação, nem por semelhança, foi o Espírito de Deus que disse, é esta a criança. Ele diz, agora Deus despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ana, Maria, Isabel, todas elas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus no nível da revelação. E, finalmente, Jesus, que é a representação visível da plenitude de Deus, que o Espírito Santo também é. Na dispensação anterior à ressurreição do Senhor, o Pastor Espírito... Jean, só um Pois não, momento, querido. porque acho que tem algumas pessoas pedindo para entrar. Claro. Ok. Só que no momento eu não as vejo. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer alguma coisa? Ah, ótimo. Tem aqui, visualizar. É aqui que eu aperto? Isso, isso. Bora, vamos lá. Ok, obrigado, pastor. Nada. Me avise sempre, tá bem? Voltando um pouquinho, irmãos. Número 4. Na dispensação anterior à ressurreição do Senhor, estamos a falar da dispensação do Antigo Testamento, o Espírito Santo não fazia morada em corpos humanos. Ele apenas repousava temporariamente sobre esses corpos. Tal aconteceu com os patriarcas, com os reis, com os sacerdotes, com os profetas e mesmo com os apóstolos durante o ministério terreno do Senhor. Eles não foram habitados pelo Espírito Santo. A partir de Pentecostes, os discípulos e todos os que receberam a Jesus Cristo por meio da fé, na pregação do Evangelho, servem de morada para o Espírito Santo, que neles permanece como uma garantia de que Jesus os resgatará por ocasião de sua segunda vinda. Quero pedir a alguém do grupo que exemplifique para nós, em alguma passagem que lhe venha à mente, essa dicotomia. No Antigo Testamento, ele não fazia morada, mas ele vinha sobre. Alguém se lembra de um versículo ou situação em que isto aconteceu, rapidamente, para ilustrar para os colegas? Sansão. Sansão. Sansão, me lembrei agora. Sansão é um exemplo, não é? Saul. A pomba, né? A pomba ali quando Jesus se encontra com João Batista. Num momento transicional, não é? Do Antigo para o Novo Testamento, sim. A pomba representou esse vir e ficar sobre. E o texto ali é bastante específico, diz que a pomba repousou sobre ele, não é?
Então, essa terminologia bíblica sobre, ela não é apenas um detalhe, ela é algo muito importante, porque diferencia as duas dispensações. Na primeira, o Espírito repousava e capacitava temporariamente a reis, profetas, sacerdotes e apóstolos. Mas agora não, a coisa mudou. É o mistério oculto dos séculos. Cristo em vós, esperança da glória, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 27. Amém, irmãos? Até aqui. Até aqui estamos num ritmo razoável? Tá ligeiro demais ou está devagar demais? Podemos prosseguir assim? Está perfeito. Se alguém quiser nos interromper para um comentário breve, fique à vontade. Sobre essa terminologia que nós usamos agora, sobre a tipologia do Espírito Santo, não é? Enfim. Passemos adiante, então, não é? 2 pessoas entraram. Ok. Não estou conseguindo, irmãos, passar a tela. Os irmãos conseguem? Minha tela que travou. É só contigo mesmo aí. É. Infelizmente, não. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Um minutinho. Tem mais aluno querendo entrar também. Ok, ótimo. Nesse quadro que eu vou disponibilizar para os irmãos, oportunamente, você vai ter na Bíblia em hebraico, no Strong, que é uma Bíblia interlinear, conhecida de muitos, de quase todos nós, que você vai encontrar todas as aplicações de ruar, ou espírito, ou sopro, ou fôlego, no hebraico. É em torno de 380 menções, e todas elas um nome feminino. Neste link encontramos todas as citações de ruar no Antigo Testamento, indicando os vários sentidos do termo: fôlego, ar, vácuo, impulso, sentimento, desejo. Senta, deixa eu só falar uma coisa. Pois não. Tem um senhor que ele era da minha igreja, ele disse que o Espírito representa a... A senhora pode falar de novo, irmã? O áudio não está bom, estava cortando. Não, tem um senhor que ele fica dizendo que o Espírito Santo, ele representa a mãe, como se fosse a mãe feminina, entendeu? Sim. Mas ele tem os atributos femininos, mas não quer dizer que o Espírito Santo seja uma mulher, mãe, entendeu? Ele diz que mas eu sei que tem atributos, né? Quando diz que o Espírito Santo acolhe como uma mãe, ele consola, ele coloca nos braços, como uma mãe, atributos femininos. Exatamente. A questão aqui não é, talvez não seja uma a representação real, mas uma maneira, digamos assim, poética, ou uma maneira antropomórfica, ou seja, de uma forma que a mente humana possa compreender a função. Algo que para a mente humana é muito complexo de entender na realidade, como tudo ocorre, mas dessa forma fica mais fácil entender o processo, né? Saber que o Espírito Santo serviu como um receptáculo, um ambiente, um santuário para gerar a criação, como se fosse uma mãe. Também temos as definições da palavra pneuma, espírito no grego bíblico, que aqui já é um nome neutro, nem feminino, nem masculino. Tá certo? Um nome neutro, que é uma definição um pouco mais precisa, fornecida pelo grego, mais impessoal. Quando se fala o Espírito Santo, não está querendo dizer que é masculino nem feminino. Portanto, neste link encontramos todas as citações de pneuma no Novo Testamento, são em torno de 845, 46 citações, indicando os variados sentidos do termo.
como essência, ânimo, ar, vento, brisa, vida, alma, como natureza espiritual de Cristo, como Espírito Santo de Deus, como Espírito de Cristo, Espírito de profecia, etc, etc. E, finalmente, a definição que nos interessa mais de perto nessa nossa curta digressão, que é sobre o Paráclitos. Paráclitos. Aqui é um nome masculino, o Paráclitos. Por quê? Primeiro, neste link você vai encontrar 5 citações, 4 delas feitas por Jesus e uma delas feitas pelo apóstolo João. São apenas 5 citações atribuindo ao Espírito Santo a condição de Paráclitos. Opa, vamos observar isso aqui. O que significa Paráclitos? Paráclitos era uma figura que era uma espécie de oficial do governo, não é? Que assistia os que iam se defender nos tribunais. Ele era um confortador, era um consolador, um ajudador, alguém que socorre, mas ao mesmo tempo era um aconselhador, um intercessor e um advogado. Então, Jesus falou a respeito do Espírito Santo, especialmente no Evangelho de João, capítulo 14, e no Evangelho de João, capítulo 16, da função do Consolador. Convido vocês a irem comigo até lá, quando Jesus se refere ao Espírito Santo como advogado, consolador, aconselhador, como Paráclitos. Alguém que está do lado. Alguém que não nos deixa. João capítulo 14, verso 16. Peço ajuda a um dos homens que estão no grupo para fazer essa leitura, até o versículo de número 18. Posso ler? Algum dos varões que estão aí, pode ler. O Jean Maciel, pode ler, Jean. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que maravilha, não é, irmãos? Que maravilha. Nesses 2 ou 3 versículos que o irmão Jean acabou de falar. O Jean é pastor? Para que eu possa te tratar conforme? Bom, mas fica o recado. Te prepara. Nesses 2 ou 3 versículos que nós lemos, Jesus nos apresenta o Espírito Santo com alguns adjetivos. Vamos identificar. Primeiro, Consolador. Segundo, Espírito da verdade. Terceiro, ele não é do mundo. Quarto, ele habita convosco. E quinto, ele estará em vós. A coisa agora mudou. Jesus decretou que o Espírito viria ao mundo não para estar no mundo, mas para estar especificamente num grupo de pessoas, por ele determinado, um grupo específico de pessoas na humanidade, aqueles que são seus discípulos. E disse, ele estará em vós. No grego, essa expressão em vós, ela é muito específica. Ela significa dentro de vós. Dentro de vós. Escute bem, irmão, o que eu estou querendo te dizer. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E alguém já teve a curiosidade de perguntar, se o meu corpo tem tantos lugares, tem cabeça, tem coração, tem estômago, tem pé, tem mão, que lugar do meu corpo o Espírito Santo escolheria para habitar?
Já se perguntou se o Espírito Santo habita em algum lugar específico do nosso corpo? Imagine que o coração. Jeremias capítulo 17 diz assim: enganoso é o coração e demasiadamente perverso e corrupto. Quem o conhecerá? Será este o lugar adequado para o Espírito Santo habitar? É a mente. Seria a mente. 2 Coríntios 10:4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim espirituais, poderosos em Deus, anulando nós os sofismas e todo o pensamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Talvez não fosse o lugar adequado para o Espírito Santo habitar. Vamos ouvir o que Jesus falou sobre o local. Aonde? Pastor. Oi? Acho que é o corpo todo, né? É o templo e a morada do Espírito. Oi, pastor. Opa, querido. O ventre, João 7, declara que do nosso interior fluirão rios de água viva. Do ventre. O Espírito de Deus, ele habita no ventre. Lembra o que eu vos disse? Que o Espírito Santo agiu na criação como um ventre, pois é no ventre do ser humano que ele escolhe habitar. E a Bíblia prova isso. Quando Jesus realizou alguns milagres, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. No original, aquelas passagens ali dizem entranháveis afetos e compaixões. Ele sentiu angústia lá dentro de si, lá no estômago, entranháveis angústias. Ele sentiu dor, como uma dor de parto. A Bíblia diz também que Paulo sentia dores de parto por alguns dos discípulos das igrejas, né? Ele dizia: eu de novo estou sofrendo dor de parto. Eu pergunto aos irmãos: essa dor de parto é dor de cabeça? Não é. É aqui, ó. No âmago. Verdade. No âmago, exatamente. Sabe aquela dor que a gente sente? Aquela angústia que a gente sente, que até muitas pessoas sofrem de uma ligeira desinteria quando tem essa angústia. Sabe por que acontece isso? É a íntima compaixão. Não é na mente, não é no coração. É no sistema vago simpático, é nos intestinos. Prova Não vocês é na mais. alma. Hã? Não é na alma. Também não é na alma. Também não é na alma, é no corpo, é num lugar específico do seu ventre. E a Bíblia diz, no original, que esse interior, mencionado aqui em João capítulo 7, que era a festa, né, a grande festa, Jesus disse: olha, do seu ventre fluirão rios de água viva. Maravilha, maravilha. É emocionante, pastor. É muito lindo, né? Pastor, interessante. Diga. Interessante que foi dito, né? Que o Espírito Santo pairava lá em Gênesis, quando foi lido, e sobre as águas, né? E o ventre, quando está gerando, ali, quem está vindo está sendo gerado e guardado, né? Exatamente, exatamente. Funciona mais ou menos parecido, não é? Com o ato da criação, Muito não é? parecido com a criação. Isso aí. E o que é que Deus faz? Reproduz essa lógica em nós. Quando você vai gerar um discípulo, eu creio que todos já passamos pela experiência, claro que a gente sente dor de cabeça também, fala assim, rapaz, fulano me deu tanta dor de cabeça, tanto trabalho, não é? É um cabeça dura, não muda, mas acima de tudo a angústia que nos aflige, nós somatizamos numa determinada região do corpo, onde nós sofremos a angústia, aquela dor íntima, não é? E ao mesmo tempo misturada com amor e compaixão. Era a dor que Jesus sofria quando olhava para as multidões e se compadecia delas.
porque eram como ovelhas que não têm pastor. Ele sentia lá no íntimo dele. E quando ele sentia, lá no íntimo, nesses momentos, ocorriam operações de milagres memoráveis. A ressurreição de Pastor, Lázaro. Pois não? também naquela passagem da viúva de Naim, Jesus sentiu íntima compaixão dela, né? Daquele que estava tendo o cortejo, e ele sentiu uma íntima compaixão daquela mulher, e saiu virtude dele. Para quê? Para Oi? devolver o filho à sua mãe. Ele sentiu a dor da mãe. Sim. O que é que a Bíblia diz sobre compaixão? É ter a paixão do outro. É sentir o que o outro sente. E foi exatamente isso que moveu o coração do Senhor. O íntimo dele. Vamos chamar assim. Os índios aqui do Amazonas, e de algumas tribos, né, falam que sente uma dor no fígado. Lá dentro, não é? Então eles sentem. Jesus sentia isso como compaixão, não é? É o que a Bíblia chama de entranháveis afetos e misericórdias. Não é? Amém, irmãos? Vamos superar essa parte, não é? Deus abençoe. Acho que todos compreendemos. Mas continuando aqui na palavra que Jesus falou sobre o Consolador, em João 14, ele disse mais a respeito do Espírito Santo. Eu peço que uma das irmãs, por favor, leia o versículo de número 23 ao versículo de número 26. João 14, 23 ao 26, por favor. João 14, o quê, pastor? 13? 23 ao Ao 26. 26. Pronto. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos farás lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. O que podemos extrair daí? Observe. Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai e ele farão morada. O que Jesus está dizendo aqui? No Espírito Santo, o Pai e o Filho fazem morada numa pessoa que guarda a palavra. Há uma associação, irmãos, há uma vinculação, há uma conexão profunda entre o Espírito Santo e a palavra. Grande confusão há no mundo hoje, e sempre houve, especialmente nos grandes avivamentos, não é? Com relação a certeza se era um avivamento ou não de Deus, ou se era uma imitação de Satanás. A grande prova para se saber se um espírito fala da parte de Deus, ou se um avivamento, ou se um mover é de Deus ou se ele não é, passa pelo critério da palavra. É a palavra. É a palavra. O Espírito de Deus, ele só opera na revelação, sobre a revelação e para a revelação da palavra de Deus. Volte à criação, em Gênesis capítulo 1 e 2. Diz lá no texto claramente que o Espírito Santo só começou a agir depois que a palavra saiu da boca de Deus. Diz assim o versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O Espírito de Deus, ele não opera fora dos limites da palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é dele também. Por que o Espírito Santo se autolimita à palavra? Porque a palavra de Deus é quem revela Jesus. E a palavra de Deus, segundo o Salmo 138, versículo 2, ela está no mesmo nível da divindade. A divindade é coerente e equilibrada.
Portanto, algumas manifestações, irmãos, do Espírito, tidas como do Espírito, nos nossos dias, na verdade, são doutrinas de demônio e espíritos enganadores. Porque elas nem têm base na palavra, nem confirmação na palavra. Se colocadas à prova diante da palavra, não são manifestações de um avivamento espiritual verdadeiro. Quero dizer para vocês que grandes avivamentos na história sofreram muito, porque no meio do avivamento verdadeiro houve um falso avivamento promovido por Satanás, imitando a obra de Deus. Então, o Espírito expressamente diz a mim e a você, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias, eu estou a abrir a Bíblia para dizer o versículo integral, diz assim: nos últimos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Não é de hoje, mas hoje com mais intensidade do que outrora, porque a vinda de Jesus está próxima. O Espírito expressamente diz à sua igreja e a todos nós aqui que fazemos parte dela, que um verdadeiro avivamento só faz sentido e só é verdadeiro se a palavra do Senhor é avivada dentro de nós. Quem pode dizer amém? Amém. 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 Irmãos, Glória a Deus. avivamento verdadeiro ocorre quando a palavra de Deus se torna lei no meu coração. Quando eu me torno lei para mim mesmo. Quando a palavra do Senhor, ela pula dentro de mim e ela adquire vida e ela é eficaz. Esse é o avivamento. Em Oséias capítulo 4, verso 6, o Senhor falou: o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. E mais ainda, reclamando dos sacerdotes, da classe eclesiástica. Assim, os meus sacerdotes rejeitaram o meu conhecimento. Avivamento verdadeiro, ele só pode acontecer e só deve acontecer porque a Bíblia assim o diz, quando a palavra se torna vida. Então, o que é que nós temos assistido de uns tempos para cá? Nós temos, claro que o Covid interrompeu essa onda, não é? É outra realidade social que nós vivemos hoje, mas até bem pouco tempo atrás, os irmãos lembram que nós vimos muita coisa que se parecia com o avivamento espiritual verdadeiro, mas se posto à prova com a palavra, ele vai cair. Amém, irmãos? Portanto, há uma relação... Pois não? O senhor falou aí, Eclesiastes, o quê? Qual número? Não, eu falei Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas mencionou também Eclesiastes alguma coisa. Eclesiastes... Oséias. Oséias, Sheila. 4:6. Oséias 4:6. Pastor, tem algumas pessoas pedindo para entrar na turma, por favor. Não está aparecendo aqui não, pastor. Não está aparecendo para mim aqui não ainda, viu? Visualizar. Não apareceu para mim não. Oséias 4:6. Thank you. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha aí. Rejeitar o conhecimento. O que é que aconteceu de uns tempos para cá, em várias partes do mundo? Nos Estados Unidos, infelizmente, aconteceu. E o resultado aí, ó, governo Biden. O governo Biden, o comunismo voltou com força total, né, à esquerda americana. Porque muitos sacerdotes rejeitaram a luz do conhecimento de Deus, que é a palavra. O Espírito do Senhor não age fora do contexto da palavra, porque ele é o Espírito que fideliza a palavra, que autoriza a palavra nos nossos corações
e que, acima de tudo, testifica que uma coisa é verdadeira. E o crivo da verdade, o prumo da verdade é a palavra de Deus. O Salmo 119, que é o Salmo da excelência da palavra, ele fala: envia a tua luz e a tua verdade. Luz para o meu caminho, não é? Lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. João 17, o Senhor falou: santifica-nos na palavra. A tua palavra é a verdade. Ponto final. O Espírito Santo, ele trabalha nessa ordem de ideias. Então, irmãos, em João capítulo 14, o Senhor determina as características do Espírito que havia de vir. Ele viria fazer morada, como já foi dito. Ele diz: é um Espírito que ama a palavra. Olha, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O Espírito Santo, ele ama a palavra. Mais ainda, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo é Espírito de Cristo. Ele vai ensinar todas as coisas que os discípulos haveriam de aprender, porque ainda não tinham aprendido tudo. Então, o Espírito Santo ia ensiná-los, ia normatizar a vida da igreja. A espinha dorsal da teologia cristã não foi dada por Paulo, especialmente por Pedro, ela foi determinada pelo Espírito Santo, como a igreja deveria funcionar e funciona até hoje. Foi ele que determinou. E vos fará lembrar... Pois não. Então, quando o senhor fala assim, né, está escrito que fará lembrar, se a gente não estiver lendo essa palavra, buscando essa palavra, estando nessa palavra, como que o Espírito Santo de Deus vai fazer a gente lembrar alguma coisa? Claro. É preciso informação básica, não é, irmã? Eu preciso ter informação dentro de mim. Ele vai lá, aperta o comando. Opa, aqui você já sabe. Aqui você não erra mais. Ou aqui você precisa compreender um pouco melhor. Não é? Mas o que a irmã está dizendo é que, para que o Espírito Santo atue eficazmente em nós, é preciso que a informação básica esteja em nós. Não é? Isso é muito interessante. Por outro lado, irmã, o que ele está dizendo também é que os discípulos precisavam lembrar o que Jesus tinha dito. Então, ele lembrou a Mateus o que Jesus tinha dito para que ele pudesse escrever o Evangelho. Ele lembrou a Marcos as palavras de Jesus ordenadamente. Ele lembrou, não é, a João o que Jesus tinha dito. E João expôs sistematicamente. Ele deu sabedoria a Lucas para perguntar para um, para outro, como é que foi, como é que foi, como é que não foi. Maria, como é que era teu filho? Para ele poder compor o Evangelho de São Lucas. Foi o Espírito Santo que conduziu esse processo de memorização, não é? De recordação que possibilitou chegar até nós os evangelhos. E, finalmente, o que ele diz aqui? Vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Em João capítulo 16, o Senhor fala da missão do Consolador. Em João 14, nós falamos da sua característica. Mas agora, em João 16, ele fala da sua missão. Amém? Alguém possa ler, por favor, a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo de número 13. Alguma das irmãs ou dos irmãos possam ler. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Até que número, pastor? Até o número 13, por favor. Ah, tá, até o 13. E isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco.
mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. É até o 13? Até o 13. Rapidamente, a missão do Consolador, primeiro, dá aos discípulos coragem para enfrentar as dificuldades. Amém. Amém. Quem de nós não precisa de coragem? E uma coragem sobrenatural? Eu preciso. Nós precisamos. No mundo de hoje, no mundo de sempre, esse mundo tenebroso em que vivemos, é preciso coragem. Irmãos, durante 20 anos eu fui perseguido de várias maneiras. Tentaram me matar, tentaram tirar meu emprego, tentaram me ameaçar. Respondi a muitos processos administrativos, nunca fui punido em nenhum deles, nunca cometi falta funcional punível durante aproximadamente 25 anos de carreira. E fui perseguido durante muito tempo. Senti-me como quem estava passando por um fogo durante vários meses. No ano de 2016, no primeiro dia do ano de 2016, encontrava-me eu numa UTI do Hospital da Unimed em Fortaleza, infartado, com 43 anos de idade. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, a minha caminhada vai terminar aqui no leito de hospital? E o Senhor falava: não, nós estamos começando agora. Algum tempo depois de 5 meses tomando medicação, anticoagulante, e um bocado de coisa que fazia muito mal, eu fui para um recinto na casa de meu pai, comecei a chorar, e eu disse: Senhor, e agora? O Senhor disse: agora eu começo a levantar a tua cabeça. E esse processo está acontecendo há 7 anos. Deus, pelo seu Espírito, estava preparando os discípulos para ter coragem. Segundo, ele é o Espírito de alegria. O Senhor falou: olha, a tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não vem, mas quando eu for, ele vai entrar em vocês e a alegria vai ser grande. O Espírito Santo é o Espírito de alegria. Irmãos, muitas vezes, nas madrugadas, estava eu com o coração doendo e o Senhor dizia assim: amanhã tu vai pregar na igreja tal. E eu disse: Senhor, eu acabei de estar infartado. Ele dizia: me obedece, vai para o altar desse jeito mesmo, com dores no peito, mas vai, obedece, sorri, te alegra com o que vai vir. Terceiro, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ai, ai, ai. Convencer, irmão, significa apresentar os fatos com clareza. Eu quero dizer a vocês que o mundo não tem desculpa, porque o Espírito Santo está a trabalhar e a demonstrar o pecado, a justiça e o juízo de Deus de forma clara. Convencer significa isso. Apresentar os fatos de forma clara. Não tem fake news com o Espírito Santo. Não tem checagem com o Espírito Santo. Ele apresenta como as coisas são. Para mim, para você, para nós. Durante esse prazo de 7 anos que eu me referi, o Espírito Santo disse para mim: confessa pecados do passado que tu não confessou. Coloca tudo à luz.
Eu tive que fazê-lo e sei que os irmãos sabem do que eu estou falando, dessa experiência profunda com o Espírito Santo, dizendo para nós, confessa, eu estou te convencendo que as coisas não andam bem e você precisa consertar. É isso que ele faz. Ele é o Espírito da verdade. E Jesus disse, olha, nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. Ele disse também, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo que nos importa, irmão, é sermos verdadeiros. A começar de nós, não é? Pastor? Ele vos guia... Pois não, quem falou? Pastor Nivaldo, oi, amigo. Senhor. É tão verdadeiro essa questão de convencer, né? O Espírito da verdade, convencer. E quando encontrou com Zaqueu, o Espírito convenceu ele a revelar quem ele era. O Espírito convenceu ele. E nós só confessamos pecados quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, senão o orgulho não deixa. É uma colocação, né? Você pode falar. Qual pastor que acaba de falar? É o pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo e Zaqueu ainda quis dar uma de esperto para cima do Espírito Santo. Disse assim, se eu defraudei alguém, olha, se eu. Claro que ele defraudou alguém e ele sabia disso, né, irmãos? A gente conhece os nossos pecados. O profeta Davi, o salmista Davi disse, eu conheço os meus pecados, eu sei quem eu sou. Ele sabe quem nós somos, não adianta esconder. É por isso que o Espírito da Verdade ele é bom para o mundo saber quem é e como está diante de Deus, mas principalmente para nós. E diz aqui, o Espírito, veja só, a importância da palavra. Ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo não publica fake news. Ele só publica a verdade que ouviu da parte de Deus. As coisas boas e as coisas não tão boas. O fato é, irmãos, que nós estamos a viver um tempo que antecede graves movimentos sociais e políticos no mundo. Mas o Espírito de Deus não deixou ninguém despercebido, não pegou ninguém de surpresa. Por quê? Porque esses fatos estavam revelados e esclarecidos ao longo da história da igreja. Nós estamos vivendo esses fatos que Jesus previu em Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, no seu sermão profético. Nós estamos vivendo dias de apostasia, talvez não da grande apostasia, a apostasia total e definitiva, que será contemporânea da chegada do anticristo. Mas nós estamos vivendo tempos de apostasia. Amém? Não é verdade? E para finalizar a missão... Pois não? Então, se o Espírito habita no ventre, por que que existe tanta guerra no campo da mente? Ok. Pastor, só um momentinho. Irmãos, se você não vai perguntar, tenha só o cuidado de você fechar o seu microfone para não dar interferência, ok? Porque às vezes dificulta da gente ouvir, outras pessoas ouvirem. Então, assim, você pergunta e depois você fecha o seu microfone, porque tem algumas pessoas que às vezes esquecem o microfone aberto, ok? Pois não, pastor. A irmã que acaba de perguntar como é o nome da senhora? Pastora, a irmã? Rosana, não, eu só sou uma missionária, só uma discípula. Estou aprendendo a ser discípula de Jesus. E eu também, irmã. E eu também. Veja só. O Espírito Santo... alguém mais falou? Dentro do contexto da pergunta, quer acrescentar alguma coisa ou já posso responder? Bem, no meu ponto de vista, irmãos, a Escritura, ela faz... Estão a me ouvir? Estão a me ouvir? Sim, sim. Pois bem, a Escritura deixa claro que o Espírito Santo, ele
não domina a nossa mente. Por quê? Pela simples razão de que o propósito de Deus é que o homem aprenda a dominar a si mesmo. Não existe, no âmbito da relação Espírito Santo e ser humano, uma relação de dominação. O ser humano não se torna um autômato, um robô nas mãos do Espírito Santo. A função dele é nos ensinar, nos convencer, interceder por nós, para que o ser humano, discípulo de Jesus, aprenda a governar a si mesmo, aprenda a governar sobre os demônios, aprenda a dominar sobre as suas emoções e impulsos. O Espírito Santo ele não vai determinar absolutamente o curso da nossa vida, porque nós temos o livre arbítrio e ele opera ao nível da mente. Ninguém se engane, o Espírito Santo não vai tomar decisões por nós. Ele nos aconselha a tomar decisões. No livro de Atos, capítulo 15, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou em conselho com o Concílio de Jerusalém, ao ponto de Tiago, que era irmão de Jesus, assim se pronunciar. Irmãos, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor aos novos crentes nada mais do que estas coisas e estas coisas e estas coisas. A igreja entrou em conselho com o Espírito Santo e chegaram a uma conclusão razoável sobre como deveriam proceder com os novos crentes, né, que tinham vindo do judaísmo, especialmente. Então, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós. Quem é que tem que fazer? Sou eu. Anulando nós sofismas. O que é o sofisma? É o engano da mente. É a falsa filosofia, a falsa religião, os pensamentos errados, truncados, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus opera na mente, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Claro que o Espírito Santo atua em todo o nosso ser, claro. Mas o nível em que ele mais opera, em que ele habita, é o ventre, porque ali é a sede das nossas emoções. É a sede das nossas paixões. É onde nós nos compadecemos. É onde nós sofremos pelo outro. Mas ele deixa a nossa mente decidir o que vamos fazer em termos de atitudes, não é? Por isso que as atitudes influenciadas só por emoções não são aconselháveis. Elas têm que ser decisões pensadas, racionais, de acordo com a palavra. Decisões de fé, sim, mas decisões sábias, pensadas, maturadas. O Espírito Santo não toma de conta da mente do ser humano. Ele aconselha para firmes decisões. Amém? Amém. Muito obrigada. Nada. Pastor, Deus abençoe. Pois não. Só para dar mais assim um cheio nessa pergunta, por isso que é falado que a mente é um campo de batalha, né? A mente é um campo de batalha. E o Espírito Santo, quando ele entra totalmente convencendo ali o homem pelo ventre, fala como Paulo falou, né? Paulo diz: eu tenho a mente de Cristo, né? Já era um homem que estava... Quando o Espírito Santo toma o homem já tem uma convicção que a mente dele já sabe o que está fazendo, certo? E o interessante, em João 5, versículo 6, quando Jesus pergunta para aquele paralítico lá nas portas, ele entra pelas portas das ovelhas: você quer ser curado? Quer dizer, o homem mudou totalmente. Não, mudou totalmente a pergunta. Jesus perguntou uma coisa para ele, a mente dele foi totalmente para o outro lado. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, Exatamente. a falta da presença do Espírito Santo, a mente fica vazia, né?
como o pastor Nivaldo, que acabou de falar de novo, pastor Nivaldo, né? O que o pastor Nivaldo falou foi muito interessante, porque a maioria das pessoas costuma, né? E nós também, eu já me expressei dessa forma, já me policio mais, que o Espírito Santo se apossou de mim. Esse fenômeno do apossamento do Espírito Santo acontecia com frequência nos tempos do Antigo Testamento, mas nos tempos do Novo Testamento, essa situação ela mudou de figura, porque a dispensação que vivemos, que é a dispensação da graça, ela foi anunciada por Jesus como um período de corregência, ou seja, a igreja e o Espírito têm que governar. Não é o Espírito que governa um homem, como ele fazia com Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi, não é? E ele foi capaz de realizar proezas memoráveis. Não é assim que funciona hoje. Hoje o objetivo é a geração de frutos. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é o amor. Contra estas coisas não há lei. Tudo se opera no interior do homem. Às vezes a pessoa nem enxerga, mas o processo está acontecendo. Amém, irmãos? Muito bom vocês terem participado até aqui. No próximo... Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Aula maravilhosa, viu, pastor? Muito enriquecedora essa aula. Pastor, bom é a bondade de vocês comigo. Diga. Sou de Fortaleza também, viu? Minha irmã mora em Portugal. Opa, eu moro em Portugal e sou de Fortaleza. Estamos no mesmo caminho. Pastor, só interessante. Está ouvindo, pastor? Estou ouvindo, sim, senhor. Pode falar. É interessante que o Espírito Santo, né, no livro de Hebreus, fala muito claro, né, a respeito que nós somos casa de Deus, né? Se é casa, né, ele quer habitar no quarto, na sala, na cozinha. Ele não chama, ele quer uma morada dele na casa. Na casa. Então, ele não fala a respeito de um corpo. Eu diria, pastor Nivaldo, que ele tem o quarto dele, os aposentos dele é no nosso ventre, mas ele quer ter acesso a toda a casa, viu? É isso aí. É como um filho, né, pastor? Que dentro de casa abre a geladeira e mexe na maçã, na uva, na banana. E quem chega visitante, não. Esse pede água, ele é indiferente, né? Exatamente. Obrigado pela atenção. Eu já ouvi um pastor pregar assim, ele disse uma coisa linda, ele disse, irmãos, hoje quem vai pregar é o meu braço direito. Não sou eu que vou pregar, não, é o meu braço direito. E interessante, quando ele moveu o braço direito, nós não nos aguentamos, nós choramos. Ouvi um pastor que ele mal pronunciou a primeira palavra do versículo e nós já começamos a chorar num congresso de homens, porque aquele homem era muito cheio de Deus. Quer dizer, chegando a esse ponto, nós podemos dizer que não há limites, né, para o Espírito Santo dentro da habitação, da morada do Espírito Santo. Mas há um lugar onde ele influencia, onde ele se expressa através de um sentimento, a compaixão, que é aqui na parte interior. Inclusive, a medicina diz que nesta área do nosso corpo existe um segundo cérebro chamado sistema vago-simpático. É onde nós sentimos coisas muito profundas que o cérebro não sente. Quem é da área de medicina estiver no grupo, se eu estiver errado, me corrija. Nós temos 3 cérebros. O cérebro que está dentro da sua caixa craniana, que é onde se concentra o córtex, né? Onde é elaborada todos os processos mentais e o comando geral do corpo. Temos um segundo cérebro, que é um nervo vago-simpático, aqui na região do ventre, não é? E temos nervos no coração. O coração também tem nervo, irmão. O coração também pensa, viu? É por isso que Jesus falou, lá em Jeremias, né? O Senhor falou, enganoso é o coração. Ele tem pensamento. Tem nervos lá.
tem neurônios no nosso coração. A palavra de Deus. Diga, querido. Na verdade, os nervos, né? Eu não sou médico, não, pastor, mas, na verdade, os nervos, como eu fiz um tratamento no Sara, muitos anos, e falaram muito sobre isso, um acidente que eu tive. Os nervos no corpo, ele é o escudo, ele é a proteção. O coração tem vários nervos, o cérebro, porque quando vier o ataque, os nervos é como se fosse o escudo. Atravessou aquele escudo, atingiu o cérebro, atingiu o coração. A coluna é cheia de... Está vendo, rapaz? Entendeu? Então, essa... Interessante, não é? Quer dizer, quando nós estamos sob ataque, nós ficamos nervosos. Porque estamos enfrentando batalha. Estamos enfrentando ataque. Você fica naquela situação de tensão, não é? Nervosos, alertas, em estado de nervos, prontos para reagir. Então, todo esse sistema, ele é influenciado no corpo do cristão pela ação do Espírito Santo, mas um lugar em particular, ele é o que concentra o sofrimento, é aqui, no ventre. Vamos prosseguir. Eu quero acrescentar algumas informações sobre as atividades do Espírito Santo ao longo das Escrituras. Diz assim, no slide, não sei se os irmãos estão vendo, importante saber que o Espírito Santo foi presente no ato da criação, agindo de forma ativa no processo, como já dissemos. Ele atuava na antiguidade, na consciência, no intelecto dos homens. Ele procurava agir, convencendo os homens da antiguidade dos seus muitos pecados. A sociedade da antiguidade mais primitiva, logo depois da queda, aquela sociedade era uma sociedade muito mais violenta do que a nossa sociedade. Nós nem podemos imaginar o quanto. Era uma sociedade tão pecaminosa, tão pesada, tão violenta, e que Deus resolveu exterminá-la através das águas do dilúvio, e só um homem e a sua família acharam graça aos olhos do Senhor. Nós sabemos que se trata de Noé. Ele capacitou também homens simples para tarefas extraordinárias, não é? Bezalel e Oliabe, aqueles artífices. Não se preocupe em anotar, não, irmãos, porque eu vou mandar isso aqui para vocês, viu? Isso aqui é dos senhores, é de vocês. Não se preocupe em anotar, se preocupe em escutar as explicações. Ele capacitou homens comuns para tarefas extraordinárias, não é? Os artífices do tabernáculo, não é? As pessoas que vieram ofertar, enfim, as obras do tabernáculo eram totalmente desconhecidas, não é? Eram totalmente sobrenaturais, não tinha como uma pessoa normal fazer tudo aquilo, e ele capacitou pessoas para isso. O Espírito Santo foi outorgado também como dom de profetizar a homens hebreus comuns, como foi o caso de Eldade e Meldade. São dois homens hebreus que não faziam parte do grupo de 70 sacerdotes, né, anciãos, que andavam com Moisés, mas o Espírito Santo resolveu conceder a eles o dom de profecia, e eles lá no arraial começaram a profetizar. Os juízes foram capazes de governar e livrar Israel de nações mais poderosas, como os cananeus, midianitas, amonitas e filisteus. Meus queridos, na época que os filisteus atacaram Israel, um pouquinho antes, na época de Saul, e no início do governo de Davi, veja o que eu vou lhe dizer. O povo de Israel não tinha a tecnologia do ferro, mas os filisteus tinham. As espadas dos israelitas eram de cobre, de bronze ou de pederneira, pedra afiada. E as espadas dos filisteus eram de ferro. Por isso que os filisteus eram muito mais fortes do que os israelitas, militarmente falando. Mas a Bíblia diz que o Senhor deu a Davi inteligência e ele adquiriu a tecnologia do ferro. Por isso ele prevaleceu contra os filisteus. Amém? Os reis de Israel eram ungidos para o ofício com óleo em chifre de carneiro,
e eventualmente profetizavam, movidos pelo Espírito Santo, como ocorreu com Saul em 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Por outro lado, a rejeição de Deus foi manifesta no momento em que o Espírito se retirou de Saul, como está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. E a Bíblia diz que em seu lugar veio um demônio da parte de Deus. Ué, Deus enviou um demônio? Sim. Deus é Senhor sobre os demônios também. Ele manda neles. Davi foi ungido com óleo por Samuel, e se apossou dele o Espírito do Senhor. Lembram? Falamos do apossar do Espírito Santo? Muito antes de ser estabelecido o rei, o que o tornou capaz de realizar proezas memoráveis. Vamos recordar, Davi matou um urso, matou um leão, para tirar uma ovelha da boca desses animais. Ninguém faz isso hoje em dia, né, irmão? Matou um gigante de 3 metros de altura. Irmão, eu tenho 1,74 m, eu já me acho alguma coisa. Você imagine um cidadão de 3 metros de altura. Irmão, a ponta da lança de Golias pesava 7 quilos. A ponta da lança. O escudo dele pesava 52 quilos. E o sujeito era alto, mas não era magro. Ele era um homem de guerra. No entanto, a Bíblia diz que com uma pedrinha do rio, uma pedrinha, né, alisada pela água, Davi arremessou com uma velocidade tão grande que a pedra encravou na testa do gigante. Alguém levantou a mão? Desculpa, foi sem querer. 2 participantes levantaram a mão. Pois não? Querem perguntar? Foi avisado agora, irmãos, que o tempo está finalizando, nós temos que correr. Importante saber também, irmãos, que o Espírito do Senhor concedeu a Saul, o rei que fora rejeitado por Deus, o dom de profetizar e de êxtase profético. Davi declarou que o Espírito do Senhor falava em sua boca, mediante a verbalização da palavra. Vimos o Espírito agir, primordialmente nos profetas, homens e algumas mulheres do povo, confrontando a todos com a palavra. E nessas ocasiões, a Bíblia diz, veio a fulano a palavra do Senhor. Ali era o Espírito. Zacarias, profeta, foi morto apedrejado depois de ter falado pelo Espírito do Senhor contra os pecados do rei Joás. Mesmo assim, com risco à própria vida, o Espírito encorajou o profeta a falar. E outros exemplos, no livro de Jó, através da pessoa de Eliú, o Espírito de Deus falou a Jó sobre coisas sobrenaturais, em Jó capítulo 33. O salmista Davi era consciente que o Espírito de Deus era a força motriz da sua vida, que ele é onisciente e decide por si mesmo, conforme Isaías 40, verso 13. Portanto, irmãos, todos os profetas experimentaram o poder do Espírito Santo de diversas maneiras. E, curiosamente, o profeta Ezequiel viu a aparência do Espírito de Deus, em Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Com o que se pareceu o Espírito de Deus na visão do profeta Ezequiel? Uma forma de homem da cintura para cima e uma forma de fogo da cintura para baixo. Ditas todas estas coisas, o que fez o Espírito Santo no ministério terreno de Jesus? Primeiro, ele entrou no corpo de Maria e gerou a Jesus sem qualquer interferência de um homem no processo geracional. Mateus 1,18. Ele fez de Jesus um homem totalmente apto para cumprir a tarefa desde a idade precoce. Desde os 12 anos, Jesus era um menino prodígio, já era visto no templo. O Espírito Santo preparou o caminho de Jesus por meio de João Batista, também ungido desde o ventre da sua mãe. Ele desceu sobre Jesus no seu batismo, e o Pai, falando dos céus, testificou o seu agrado naquela mesma ocasião. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para a tentação. Capacitou Jesus para todas as coisas que fez e disse, conforme Atos 10:38. Jesus advertiu enfaticamente sobre a sublimidade do Espírito Santo, dizendo que o pecado de blasfêmia contra ele é sem perdão, nem neste século, nem no século que há de vir.
Jesus expulsava demônios no poder do Espírito de Deus, conforme Marcos 1:21, quando ele expulsou um demônio de dentro da sinagoga. Jesus compartilhou o poder do Espírito que estava sobre ele com os discípulos, para que fizessem sinais entre o povo. Finalmente, o Espírito Santo trouxe entendimento das Escrituras antigas e a revelação das novas Escrituras, e o Espírito ressuscitou a Jesus, conforme Atos, capítulo 4, versículo 7. Nesta parte final, irmãos, como ele age na igreja? Como Jesus prometeu, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, e a partir desse momento, a igreja foi capacitada para comunicar o evangelho a outros povos. Houve uma manifestação de glossolalia, várias línguas, nacionais foram ouvidas, e os homens que estavam em Jerusalém para a festa do jubileu, da restituição naquela época, ouviram o evangelho ser falado em suas línguas nativas. A igreja recebeu poder para realizar sinais, milagres e prodígios da verdade. Ela aumentou, ela cresceu em número, batizando novos crentes e ganhando a simpatia do povo enquanto servia os carentes. A igreja ficou conhecida como um lugar onde Deus se fazia presente, onde havia temor, amor sincero e alegria duradouro. Mas também não era só isso. Havia também medo de desagradar a Deus. Eu lembro a vocês que em Atos capítulo 5, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e eles foram mortos durante um culto. Primeiro, o marido, depois a esposa, não foi? Morreu o marido e depois a esposa, os dois foram ali, não é? Um exemplo de temor para toda a igreja. A ação do Espírito fez com que a igreja incomodasse as autoridades religiosas civis, bem como tornou clara a natureza do conflito espiritual contra as trevas. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste século nos lugares celestiais, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Com o Espírito, a igreja foi perseguida em Jerusalém, partindo desta cidade para outros lugares. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ela começou a manifestar no mundo as virtudes do Senhor Jesus Cristo ressurreto e o seu anelo de unir-se a Ele, expresso naquilo que diz em Apocalipse, capítulo 22, lá no final, quando diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. A igreja começou a gerar ciúmes em Israel, preparando o caminho para a restauração desse povo no fim dos dias. Pelo Espírito foi revelado ao mundo o mistério oculto dos séculos, Cristo habitando dentro do corpo humano, na pessoa do Espírito. E, finalmente, e aqui terminamos, pelo Espírito, irmãos, é que nós pregamos os tempos do fim, que compreendem a pregação do Evangelho a todas as nações, o arrebatamento da igreja, o juízo sobre as nações e sobre Israel, no Apocalipse, na grande tribulação, o retorno iminente do Senhor Jesus para estabelecer o reino milenar, o juízo final e a eternidade futura. É isso que o Espírito faz. Ele traz o futuro para o presente na vida da igreja. O Espírito Santo trouxe as coisas da eternidade para nós vivermos agora, pela fé. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados e que nada do que foi criado foi feito do que é aparente. Nada. Tudo veio pela palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, o Espírito de Deus chocou essa semente, gerou a criação, tirando a terra das águas, e tudo que há no universo foi gerado. Amém? Este é o nosso ajudador. Que ele habite ricamente no seu coração. Que ele torne viva e eficaz a palavra que em si foi plantada desde o início da tua caminhada. Que ele proteja o seu coração, a sua mente, todo o seu ser, das astutas ciladas de Satanás. Pois o Espírito expressamente diz, irmãos, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, que não seja nem eu e nem você, ouvindo doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Para não se enganar, leia a palavra,
leia a palavra, leia a palavra. Amém. Irmãos, foi um prazer. Deus abençoe. Muito obrigado por terem me ouvido. Foi uma alegria muito grande. Amém, pastor. Pastor Germano, eu vou falar algo eu levantei a mão pedindo ali para participar, mas eu esperei a conclusão do estudo para poder falar, né? Sim. Algo que eu acho assim tremendo e seria muito interessante o pastor colocar. Eu vim, digamos assim, de uma denominação extremamente tradicional, né, onde damos muito valor à palavra, a Deus e a Jesus. O Espírito Santo era por último. Porém, quando eu comecei a ter relacionamento e quando comecei realmente a Trindade, eu pude ver que não há diferença, não existe mais, não existe menos, não existe o primeiro, o segundo, o terceiro, porque a palavra mesmo diz que eles são um, né? E só para concluir isso que o pastor falou, eu queria ler aqui em 1 João, no capítulo 5, no versículo 6, 7 e 8, né? Mas eu vou pegar o 7 e o 8, que ele diz assim, porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um. Então, dentro da Trindade, não existe essa questão de quem é mais ou quem é menos. O Espírito Santo é menos ou é mais que o Pai. Não, os 3 eles são um. E como o pastor mesmo falou, dentro de um avivamento, e eu coloco entre aspas, que temos vivido nesses dias, falta-nos mesmo conhecer a palavra, porque nós aprendemos aqui dentro desse versículo que Deus, no caso o Pai, a palavra, o Verbo, Jesus e o Espírito Santo, eles são um. Então, o Espírito Santo nunca vai contra o Pai, nem contra o Filho, nem contra a própria palavra de Deus. Então, tudo aquilo que sai da minha boca, que seja em profecia, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus em verdade inteira, porque no versículo anterior, se o senhor for ver, ele termina dizendo assim, porque o Espírito é a verdade. Então, conhecendo a verdade, a gente sabe que Satanás trabalha por engano, né? Engano é uma meia-verdade com uma meia-mentira fundida ali, e é isso que tem enganado as pessoas. Mas se eu tenho intimidade com o Espírito Santo, se eu tenho intimidade e relacionamento com a palavra de Deus, eu vou perceber, eu vou sentir no meu âmago quando é um engano e quando não é. A gente percebe. Ou quando Deus nos dá algo para entregar, a gente sabe quando é de Deus mesmo, quando ela vem embasado na palavra de Deus. Está na palavra de Deus, então vem e provém de Deus do seu Espírito Santo. Senão, não vem de Deus, né? E algo que me chamou muita atenção, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Sobre essa questão dele habitar no ventre. Eu percebo assim que quando há manifestação real, genuína do Espírito Santo de Deus, há um gozo muito profundo, né? No nosso ventre, a gente sente esse gozo no profundo da nossa alma. E o riso que brota nos nossos lábios é diferente, porque ele não ecoa daqui, da garganta, ele ecoa do ventre, do nosso ventre. E quando eu percebo, ou a gente faz muito trabalho em libertação, né? Então, eu percebo, quando eu chego num lugar onde eu sinto a presença das trevas, eu sinto um forte enjoo no meu estômago, e às vezes muita ânsia também de vômito. E eu nunca tinha atentado justamente para isso. Olha, se o Espírito de Deus habita mesmo em meu ventre, não há concordância. Aonde eu estiver, né? Eu vou sentir as trevas presentes ali, e eu vou sentir exatamente nessa região, porque ele está ali a comunicar comigo. Exatamente. Aí cabe a minha afinidade com ele em entender e perceber em minha mente, né, na minha razão, na minha consciência, o que ele quer comunicar comigo. Perceba o que está escrito em João 16, verso 20, diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza,
mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Oh, glória! Ó aqui, ó, tá vendo? Ó, a analogia que Jesus faz da alegria da revelação futura do filho para o reino milenial, com a alegria da mãe que vai dar luz a um filho, depois que o menino nasce. Glória. Tremendo. Aleluia. E que quando eu entendi o sentido realmente, né, da tradução de Emanuel, que a gente sempre aprendeu, Emanuel é Deus conosco, não, Emanuel é Deus em nós. E como que é Deus em nós? É por meio do Espírito dele. Por quê? Porque a gente aprendeu lá que ele, né, e Sim. Jesus e o Pai, eles são um. Então, como ele habita em mim, que ele habita. Então, é Deus em mim. Deixe-me acrescentar algo. O que o Espírito de Deus está a fazer na vida de cada um de nós, das senhoras, de mim, dos senhores, é gerando Jesus. Oh, glória! O homem interior que vive aqui dentro, ele foi gerado pequenininho. Aleluia. Quando nos convertemos, ele está a se tornar varão perfeito. Para que nós sejamos feitos à imagem e à altura, estatura da varonilidade do Filho de Deus. Obra essa que só vai ser completada no dia de Cristo. Verdade. Entendeu? Então, o nosso homem interior, Paulo disse, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele diz, ainda que a nossa momentânea tribulação, ele fala, né, que nós não devemos observar primordialmente as coisas que se veem, porque são temporais, mas as que se não veem, porque são eternas. O homem interior, gerado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, está aqui dentro de nós. Um homem interior. Amém? Aleluia. Amém. Obrigado pela aula. Não, pastor Betor, obrigado, viu? Antes do senhor sair, passa para mim o compartilhamento da tela para poder encerrar a gravação, senão eu posso perder essa aula. Ok. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos ver. Será que vai dar certo? Eu vou interromper o compartilhamento e compartilhar de novo, tá bom? Inshallah. Ok? É isso mesmo? Eu interrompo e mando de novo, não é isso? Tem uma opção aí de compartilhar, mas eu acho que assim dá certo também. Ó, vamos lá, vou compartilhar. Agora eu vejo todo mundo, que coisa boa. Recording. Compartilhar. Deu certo? Deixa eu ver aqui, eu acho que não. Acho que não, porque voltou a tela do PowerPoint. Aí, eu solicitei para você aí, ó. Foi? Apareceu alguma coisa? Aprovar. Ok, beleza. Ok? Tá bem? Pronto. Ótimo. Tudo ok, então? Eu creio que sim. Graças a Deus. Irmã, a pastora Luciana aqui falou de uma criança, né? Sim. Falou de uma criança que se encontra internada, não é? E enfrentando uma luta. Ian. Rian. Ele tem um mêsinho. Okay. Um mêsinho. Tudo bem. Sei que os irmãos já oraram, todos oraram, né? Há uma definição de Deus muito clara nos desígnios de Deus sobre essa criança, mas eu quero dizer para a senhora que o reino dos céus é delas. O reino dos céus é das crianças. Amém. Nós tivemos aqui uma pastora em Portugal, muito amiga, que no espaço de poucos meses, ela teve 2 abortos espontâneos. 2. E a gente ficou assim sem entender. Senhor, como é que é esse negócio aí?
ela tem 2 filhos que já estão lá, esperando por ela. 2 meninos que já estão lá, ou 2 meninas, não sei, que já estão lá no reino dos céus, esperando por ela. Ela tem 2 meninos cá embaixo, né? São meus amigos demais, os meninos, 2 crianças lindas, e tem mais 2 lá. Aliás, 3, porque ela teve 3 abortos espontâneos. E ela tem 5 filhos, 5. Não tem nem medo de errar, ela tem 5 filhos. Nenhum deles para perdição, nenhum deles para perdição. E não fiquemos, que a senhora não fique sobrecarregada. Não faz bem ao seu coração. Glória a Em Deus. nome de Jesus.